que está diretamente ligado com o emagrecimento, porque as pessoas estão querendo isso, né? Então a gente traz assuntos que são importantes, que tudo complementa, né? Uma coisa ela complementa a outra para você conhecer você, o seu corpo, entender o que acontece. E o efeito platô é aquele momento aonde que você entra realmente em perigo, porque se você não entende o que está acontecendo com o seu corpo, você acaba desistindo. Se você entrou no efeito platô, você acha que você não vai emagrecer mais. Se você entrou no efeito platô, você começa a duvidar, será que eu vou conseguir? O que eu preciso fazer? E é sobre isso que eu quero falar, para que você tenha segurança de que, bom dia, Verenice, Brasilina, Valdelice. Valdelice é um nome bonito, né? Rita, bom dia, bom dia. Então, entrar no efeito platô é normal, tá? Então, muitas pessoas vão passar por isso. Todo mundo vai passar? Não necessariamente. Cada corpo é único. Mas, se você estiver nesse momento no efeito platô, se você começar, você achou que, né? Puta, agora eu tô. Será que eu tô? Será que eu não tô? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Oi, Maria, seja bem-vinda. Oi, oi, oi. Então vamos lá, gente. O que é esse efeito platô? Efeito platô olha só, tem um nome técnico, né? É a busca de homeostase energética. O que quer dizer isso? É o teu corpo tentando voltar ao equilíbrio energético. Aquilo que você estava acostumado a comer, numa quantidade, né, de um jeito. Você comia, às vezes, muito. E aí o que acontece? Você vai mudar, né, a forma de você se alimentar. Então, o teu corpo ele vai se adaptar à ingestão. Então, você comia lá muito ou comia coisas muito erradas e aí você muda isso e aí você começa a buscar o equilíbrio. O teu corpo ele quer te poupar, né? Ele quer gastar menos energia, ele quer que você se mantenha viva. Por isso que ele entra nesse processo onde ele para ou ele baixa o seu metabolismo e aí você para de emagrecer. Porque toda vez que você entra num processo de emagrecimento, ele começa a entender que você está em risco. Como assim? Ela parou de comer aquilo que ela comia ou ela está comendo menos? Então alguma coisa está acontecendo, eu preciso salvá-la, né? Eu preciso cuidar dela. Então eu vou parar de queimar para que ela continue equilibrada e pare de perder peso. Então é um processo de defesa do corpo. Esse platô, ele é a sua defesa, tá? É uma adaptação que o corpo chega. Então o nome disso é homeostase energética. O nome técnico não precisa, mas é sempre bom. Às vezes tem gente que é mais interessada nisso e quer saber, né? Então, homeostase é a busca do equilíbrio, ok? Bom dia, Vanessa. Ó, se vocês tiverem perguntas, deixem ali na caixinha que daí eu vou respondendo conforme a gente vai conversando, tá? Então, quais são os passos do emagrecimento, né? Todo mundo chega assim já querendo emagrecer para ontem, já quer, nossa, eu quero tirar lá todos esses quilos em um mês, eu quero ter um resultado absurdo, só que não é assim que funciona, né? Primeiro, lembra que eu falei, toda pessoa que ela está acima do peso, ela tá ou inflamada, ou ela tá, né, ela tá intoxicada, e ela vai precisar primeiro ficar saudável para depois emagrecer. Então tem um processo, não tem como você fugir disso. Uma pessoa saudável, ela vai emagrecer, né, de 500 gramas a 1 quilo por semana. Isso é a média, esse é a forma saudável para o teu corpo chegar no peso dele sem arriscar, sem fazer nenhuma loucura. Então, o que é o primeiro passo? Melhorar a qualidade do que come. Então, é isso que a gente faz, né, no processo de emagrecimento do Mente Magra Sempre. A gente muda a qualidade daquilo que você tem se alimentado. Então, você comia lá muita gordura, comia muita fritura, comia muito doce, muitas coisas que não são saudáveis, e aí você está melhorando a qualidade. Então, naturalmente, se você tem muito peso, você vai, às vezes, emagrecer muito rápido, e às vezes, numa semana, você emagrece 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos, e depois você começa a diminuir, e às vezes é nesse momento que você acha que não está emagrecendo mais, que não vai conseguir, e aí muitas pessoas desistem nesse período, porque não entende o que fazer, acha que não vai passar desse platô. E aí muita gente começa um processo muito bem, e aí ela chega nesse platô, aí ela desiste, ela desanima, e ela pensa assim, agora eu não consigo mais. E ela volta para os velhos hábitos.
Então, entender esse processo é que vai fazer diferença no seu emagrecimento, ok? Então, vamos lá. Primeiro, melhorar a qualidade do que come. Então, isso a gente já faz lá no começo. A gente já, vamos mudar esses alimentos que você tem que comer. Eu te dou uma lista de alimentos que você precisa comer. E aí, você já muda essa rotina. Diminuir a quantidade que você come. É óbvio que se você está comendo saudável, você tem menos necessidade de comer tanto. Tanto é que muita gente chega à surpresa e fala, cara, não tô sentindo fome, eu não tô sentindo vontade de comer, né? Alguma coisa mudou. Sim, porque você está dando os nutrientes que o teu corpo precisa. E você está tirando aqueles alimentos que eles são preparados, eles são feitos para que você tenha menos saciedade, você quer comer o tempo todo. Então você coloca lá um pico de açúcar, né, no seu sangue, a tua glicose vai lá em cima, e aí você, daqui uma hora já sente fome de novo. Os alimentos são feitos pela indústria alimentícia de uma forma que você não tem saciedade. Você está sempre querendo comer mais e nunca está satisfeita, porque tem uma caloria vazia. A caloria vazia, ela não te dá os nutrientes que você quer, e você, consequentemente, quer comer mais, tá? Então, você vai comer com qualidade e diminuir a quantidade que você come. Isso já é, na verdade, o básico. Então, às vezes, você não sabe o que comer. O que eu tenho que comer? Eu não sei como que eu faço para começar meu emagrecimento. Bom, então, olha o que você come e faça diferente. Fazer diferente, eu como menos. Se eu comia 2 pratos, eu como menos. Como um prato. Se eu comia muita fritura, eu passo a não comer. Se eu comia muito doce, eu corto o doce. Então, é intuitivo. Você pode naturalmente fazer pequenas mudanças e elas já vão trazer o resultado. Por quê? Eu já vou diminuir as calorias que eu tô comendo. Só com esses 2 tipos de ações que eu faço. Eu melhoro a qualidade, ou seja, se eu comia só fast food, se eu comia só comida industrializada, eu começo a comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Eu começo a comer as comidinhas que eu preparo, comidas naturais, comida sem conservantes, sem comida industrializada. Então eu já estou melhorando a qualidade. Eu como menos. Se eu comia 2 pães, eu como 1. Se eu comia 2 pratos, eu como 1. Então eu vou comer menos calorias. Porque todo emagrecimento ele começa pelo que você come. Você diminui a quantidade de alimentos e aí você vai naturalmente ter menos calorias ingeridas. Então você vai emagrecer naturalmente. Só que a pessoa ela quer coisas chiques, ela quer comer coisa diet, ela quer coisa light, ela quer comer orgânico, não precisa. Se você tiver condições, perfeito, coma, vai ser ótimo, menos o diet light. Isso não é necessário. O orgânico sim, só que é pesado, né, pro bolso você comer orgânico todas as refeições, então talvez você vai escolher alguns alimentos, por exemplo, tomate, né, que tem tanto agrotóxico, que é realmente na casca, né, e aí você come o tomate como salada, achando que está sendo realmente saudável, e na verdade você está ingerindo lá um agrotóxico que está te intoxicando. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Eu só estou falando aqui como você faz para sair do platô. Então eu não vou dar muitas informações nesse sentido. Então, entendendo isso, vamos para as fases que você vai ter no emagrecimento. Quando você faz essa mudança, se você tem muito peso para eliminar, rapidamente o teu corpo ele entra em choque. E aí o que acontece? Ele, até o momento que ele entra naquela homeostase, ele está tentando se equilibrar, você emagrece mais rápido. Isso é normal. Então você fica entusiasmada, você fica animada, você está fazendo tudo certinho, você está, tô emagrecendo. Só que essa fase, ela dura mais ou menos de 3 a 4 semanas, tá? Por que mais ou menos? Porque cada corpo é único. Tudo vai depender de como que você já estava, como que você se encontra quando você começa o seu processo de emagrecimento. E aí muitas pessoas acham que tem que ser tudo igual. Não, cada corpo vai responder de um jeito. Você vai colocar o teu corpo em choque, ele vai, cara, o que está acontecendo? De repente ela comia de um jeito, agora está comendo de outro. De repente ela comia um monte, agora está comendo menos. Entendeu? Então é importante você entender essa primeira fase. Depois você vai entrar na segunda fase, que é a adaptação. O teu corpo já entendeu, ela mudou a alimentação dela, tá comendo diferente, ok. E é nessa fase, geralmente, que você começa a entrar
né, você começa a entender o teu corpo, você começa a conhecer as particularidades dele. E essa adaptação, ela dura até umas 7 semanas. E é na terceira fase que que na verdade é a parte da resistência, né, que você tem que passar por essa fase. Quando você começa a ter dúvida, será que eu estou no efeito platô? Como que eu sei disso? Primeiro, quando você para de emagrecer. Aí você tá lá, toda semana você tá se pesando. Por isso que a gente não pesa toda semana, para você não ficar preocupada, porque você tá primeiro ficando saudável, você tá começando a conhecer seu corpo, tá se conectando com seu corpo, tá cuidando dele, tá dando os nutrientes, e aí você tá lá tão ansiosa com o emagrecimento, né? É claro, a gente quer isso, mas a gente tem que entender que eu primeiro tenho que hidratar ele, primeiro tenho que deixar ele bem, aí ele vai naturalmente emagrecer. E aí a consistência, né? Eu tô lá fazendo todo dia, não tô... um dia eu tô fazendo tudo bem, no outro dia eu tô fazendo tudo mal, então eu tenho que dar tempo pro meu corpo se adaptar. E aí o que acontece? Eu tenho que ver, será que eu tô fazendo tudo que eu preciso fazer? Porque acontece, você começou a ter resultado, você tá lá, emagreceu lá 6 quilos, nossa, em um mês você emagreceu de repente 9 quilos, como eu tenho cliente minha que já emagreceu 10 quilos num mês. Só vai acontecer isso se você tem muito peso para emagrecer, porque daí é muito rápido, porque você saiu de uma alimentação muito deteriorada, né, muito ruim para você, e você coloca uma alimentação saudável, nossa, você perde peso muito rápido. Aí perdeu 10 quilos no primeiro mês, lembrando que a média saudável é 4 quilos, é de 500 a 1 quilo por semana, então 4 quilos no mês, no máximo. Para quê? Para que você tenha um emagrecimento saudável e também você não tenha uma flacidez assim absurda. Porque quando você perde muito, tem gente que faz aquelas dietas super restritivas e seca, e aí tudo cai, porque não deu tempo do corpo, né, se adaptar, o corpo naturalmente né, ter o peso ideal. Então você acaba sendo mais prejudicial do que, né, fazendo o bem pro teu corpo. Então por isso que não adianta você correr. Não querer fazer tudo rápido, porque daí você vai realmente prejudicar. E aí ninguém quer flacidez, né? É lógico que quando você vai ter muito peso para emagrecer, você vai ter sobra de pele, porque você já esgarçou muito, é igual um elástico a tua pele, né? Você esgarçou ele muito tempo e aí sobrou, e essa pele, não, por mais que você tome colágeno, certo? Por mais que você faça atividade física, ele vai num limite. Só que daí o que sobrar não vai ter como recuperar. Aí você vai ter que fazer uma cirurgia reparadora. Mas vamos voltar lá, né? Você não tem talvez muito peso e aí você quer emagrecer plena, tá com o corpo bonito, fazer as atividades, né, físicas que vão te ajudar também nessa parte de recuperação. Então tudo isso faz parte do combo, né? Então você tem que olhar, quando você para no efeito platô, o que você tem que olhar? Eu continuo fazendo as coisas como eu deveria? Eu estou realmente mantendo a minha frequência de exercício, de alimentação? Porque o que acontece? A pessoa, ela começa a ter resultado, ela começa a relaxar, naturalmente. Ela começa, hoje, eu posso comer um pão de queijo. Eu vou numa festa, eu posso aqui exagerar um pouquinho. Só que às vezes ela não percebe que esse exagero está acontecendo todos os dias. Ela acha que de vez em quando ela está fazendo. Então você tem que olhar de novo para a tua rotina alimentar e dizer, o que eu estou fazendo? Será que eu estou seguindo? Olha o checklist lá que eu dou e eu vejo, eu estou realmente fazendo tudo direitinho? Ok. Porque se eu estou fazendo tudo direitinho, então beleza. Eu posso estar na fase realmente do platô. Eu posso realmente não estar mais conseguindo emagrecer porque eu estagnei. Então eu tenho que ver o que eu preciso mudar. O que você tem que fazer? Então, número 1, não diminuir a ingestão de alimentos, porque o que muita gente erra é que assim, eu tô no efeito platô, eu tenho que comer menos. Não, você tem que mudar a forma como você come. Então, se você tá fazendo lá uma cetogênica, um low carb, então o que acontece? Você tem que mudar essa rotina, porque o teu corpo já se adaptou. E a gente se adapta muito fácil. A gente, depois de um tempo, principalmente depois de alguns dias, a gente já criou uma nova rotina. Porque todo mundo tem rotina, todo mundo passa por isso. Então você começa o teu corpo às vezes ele começa a se adaptar num nível que ele consegue com pouquíssimo alimento fazer as coisas que ele precisa.
O que a gente precisa para viver? A gente precisa de todos os macronutrientes e micronutrientes. Por que a gente come? Para ter energia. Por que a gente come? Para manter o nosso corpo, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa. Só que se eu dou cada vez menos, o teu corpo entende que ele não vai ter. Então ele começa a se adaptar. Então o que você precisa? Carboidrato, proteína e gordura. Tem gente que quer tirar um deles, né? Ah, o carboidrato é o vilão. Não, você precisa disso. Os 3 componentes, eles são os macronutrientes. O problema não é o carboidrato. O problema é que você está comendo muito carboidrato, é a quantidade, né? E a qualidade. Então você precisa ter na sua alimentação diária. O que você precisa mais? Vitaminas e minerais, que são micronutrientes. Se eu não dou isso para o meu corpo, ele também começa a ter uma resistência para emagrecer. E aí ele fica com aquela coisa, uma fome constante, que a gente chama de fome celular, porque eu estou enchendo o meu corpo de comida, mas não dos nutrientes. Se eu estou dando um monte de coisas que o meu corpo não precisa, ou eu estou intoxicando ele, eu vou estar sempre com fome, né? Então, essa coisa, eu não posso sentir fome, eu não quero sentir fome, então coma direito. Por que muita gente se surpreende? Cara, eu quase não sinto fome, eu nem sinto fome, porque tá dando o que o corpo precisa. E daí ele não sente fome, tá? Então, toda vez que você se alimenta, você tá fazendo uma escolha, né? Se você tá nutrindo o seu corpo ou se você tá apenas dando comida para ele. Que é uma confusão, né? Ah, eu tô comendo aqui, mas você tá se alimentando bem ou você tá só se enchendo de comida. Então, mudar o estilo alimentar e não diminuir a quantidade quando você entra no efeito platô. Então, por exemplo, se você está numa rotina lá, todo dia eu faço, eu como legumes à noite com um franguinho, por exemplo. Ok, então o que você pode fazer diferente? Ah, vou fazer uma sopa de legumes aqui, já vou mudar o estilo, né? Ou eu vou, de repente, eu tava fazendo jejum intermitente, eu paro um pouco de fazer jejum, eu dou um estímulo aqui diferente. Você dá um outro choque no teu corpo. Ele começa a ver, tá acontecendo alguma coisa diferente aqui. Aí ele vai tentar se adaptar de novo. E aí você volta, né, para aquele período onde que você tá na primeira fase, né, quando é o choque. Então ele vai tentar de novo a homeostase, ele vai tentar de novo se equilibrar. E daí nesse processo você começa a emagrecer de novo, né? Outra coisa, o que você tem que entender é que mesmo que você coma um alimento que tem a mesma caloria de outro, você quer substituir, um pão de queijo tem a mesma caloria que a banana, por exemplo, né? Mas qual que tem mais nutrientes? Qual que realmente vai fazer bem pro meu corpo? Porque as pessoas estão presas naquela coisa da caloria. Se eu comer esse pacotinho de bolachinha, ela tem a mesma caloria de uma maçã. Mas qual que tem mais nutrientes? Né? Então, a bolachinha vai ter um monte de conservante, vai ter um monte de açúcar, vai ter... Às vezes não é açúcar, mas ela vai ter adoçante, que também não é saudável, vai ter corante, vai ter conservante que vai intoxicar o teu corpo. O teu corpo chega uma hora que ele não faz a leitura disso. Ele não entende o que aquele monte de produto químico no corpo. Então, entender que eu não posso ficar intoxicando o meu corpo. Então, eu melhoro a qualidade, né? Eu dou coisas nutritivas. Eu não posso nunca comer um pão de queijo, comer um chocolate, Pode, mas lembra, entra naquela frequência de eu como saudável o tempo todo, 90%, depois 10% eu como algo que eu gosto, algo que eu tenho prazer, mas eu não posso levar essa rotina todos os dias. Porque tem gente que quer comer todos os dias. Aí quer comer aquele chocolatinho todos os dias depois do almoço. Ok? Só que no processo de emagrecimento, o ideal é que você não tenha exceção. Porque daí você quebra, né, o processo. Então, por exemplo, se você está fazendo um jejum intermitente com low carb, e aí você come um docinho no meio, um dia lá, o que acontece? Você quebra aquele processo de cetose, onde teu corpo está fazendo um processo metabólico para queimar a energia. Então, é isso que às vezes atrapalha. Atrapalhar não é impedir. Você tem que saber a diferença. Porque muita gente chega assim, quer dizer, eu consigo emagrecer na menopausa? Sim. Eu consigo emagrecer depois de 50 anos? Sim. Eu consigo emagrecer, eu tenho problema hormonal, eu tenho tiroidismo? Sim, você consegue emagrecer.
porque ele pode atrapalhar, mas ele não vai impedir. Então essas crenças de que, eu tenho a minha família gordinha, todo mundo sempre foi gordinho, é genético. Não, não é genético. Se toda a família é gordinha, então eles têm hábitos alimentares que levam aquela pessoa a ser daquele jeito. Então, mudando o hábito, você muda. Só que eu tenho que entender que o impedir é diferente de ser difícil, né? Um obstáculo não vai impedir de você chegar no seu objetivo. Ele vai te atrapalhar um pouquinho, mas não é um impedimento. Então, saber a diferença disso também, porque você às vezes se apega numa coisa, porque, eu tenho esse problema aqui, eu não vou conseguir emagrecer. Se você colocou isso na mente, com certeza você está, né, educando a sua mente para não conseguir o resultado que você quer. Você está programando a sua mente. Segunda coisa para sair do efeito platô, se exercitar diferente ou se exercitar. O que acontece? Quando você está fazendo o emagrecimento, você começou o seu processo de emagrecimento e muitas vezes você não tá fazendo atividade física porque teu corpo tá muito acima do peso, né? Você tá pesado. E aí você não consegue realmente se exercitar. O que vai emagrecer? É comer direito. Isso sempre. Mesmo você fazendo ou não fazendo, você vai emagrecer. Comendo direito, você vai emagrecer. Só que, o que acontece? Quando você começa a emagrecer, você já pode incluir uma atividade física, né? Porque atividade física é igual respirar. Tem que existir. Não tem essa de, eu não gosto. Eu não gosto, ok? Mas você precisa, faz parte. Você quer emagrecer com qualidade, você quer ter um corpo bonito, modelado, um corpo que vai estar ali musculoso. A musculação te ajuda a ter mais músculo. Um corpo musculoso, eu não estou falando musculoso forte de homem, musculoso com aquele, né, tamanho, não. Musculoso você não precisa ver esse músculo, né, aparentemente. Ele é um músculo que vai estar lá no teu corpo. Ele vai queimar mais, ele exige mais do teu corpo. Então, você precisa de mais energia para fazer a manutenção de um corpo com músculo. Por isso que te ajuda, acelera o processo. E além de te deixar com mais energia, mais bonita, vai liberar hormônios do bem-estar. Isso é básico. Então, o que acontece? Às vezes você já está fazendo atividade física, mas você começa a relaxar. Aí você faz lá, eu vou fazer 3 vezes a semana. Aí uma semana você faz uma porque estava correria, você esqueceu de fazer, ou você não pôde por algum motivo, que uma desculpa que você deu. E aí você não tá fazendo aquilo que você estava fazendo no início. Então, às vezes é isso. Não, André, eu tô fazendo tudo direitinho, eu tô fazendo todos os dias como eu prometia, tô seguindo certinho. Então, às vezes você precisa melhorar o estímulo. Assim como a comida, você muda o estímulo, você começa a voltar a emagrecer. Então, por exemplo, eu tô fazendo caminhada. Ok, eu tô fazendo caminhada, mas a gente consegue agora fazer um trotinho, dar uma corridinha? Eu consigo acelerar o passo? Porque se eu tô caminhando de um jeito e eu preciso de mais estímulo, eu consigo dar mais velocidade nessa minha caminhada? Eu tô fazendo meia hora, eu consigo aumentar mais 10 minutos? Eu consigo fazer algo diferente? Eu consigo acrescentar algo? Eu consigo dar mais intensidade? Tem que ver se você pode, porque também o corpo se adapta. É a mesma coisa o músculo. Quando você estava sedentária, você não fazia nada, aí você começa a fazer uma musculação, você começa a fazer exercício, o que acontece? Começa a doer, né? Começa a doer aqui, começa a doer ali, e aí você fica, ai meu Deus, não quero fazer porque tá doendo tudo. Normal, você está estimulando algo que estava parado. Quando você está adaptada, teu corpo já está acostumado com aquele exercício, você tem que aumentar a carga. Isso é o que você faz na musculação. E qualquer atividade física, você começa a aumentar os desafios, você começa a aumentar, né, o estímulo para que ele comece de novo a tentar se adaptar. E se você fica sempre fazendo do mesmo jeito, todo dia, igual, você não vai se desenvolver, você não vai melhorar, você não vai evoluir. Então, por isso que você começa a aumentar a carga, dar mais intensidade ou fazer mais tempo. Se eu fazia 15 minutos, de repente eu consigo fazer em 30 minutos, eu dobro o tempo. Se eu consigo acrescentar 5 minutos a mais, eu já estou dando estímulo diferente. Mudar o tipo de exercício. De repente eu caminho, eu posso fazer uma dança, posso fazer uma zumba, meu corpo já me permite, eu já estou bem,
Lembra, eu tenho que ter algo que o meu corpo dê conta. Eu não posso me machucar, eu não posso me lesionar, eu não posso fazer coisas de qualquer jeito. Então, se eu não consigo, se eu nunca tive uma atividade física e eu quero começar, fazer um acompanhamento com alguém que vai te orientar, que vai corrigir a tua postura, o teu exercício para que você não se machuque fazendo da forma errada. Tudo isso você precisa ter cuidado, né? Outra coisa que você tem que observar também, tô no efeito platô. E agora? Ai, meu Deus, eu não consigo emagrecer. O que eu faço? Você está se hidratando? Se hidratando no processo. O que acontece? Quando a gente muda a alimentação, a gente sente menos sede. E muita gente não se dá conta disso. A pessoa acha que tá tomando a quantidade. Nossa, mas eu aumentei a quantidade de água. Realmente estou tomando mais água. Mas o quanto é esse mais água? Você já mediu? Você sabe exatamente quanto você toma? Porque eu acho que eu tô tomando mais. Ou eu tô tomando mais, mas ainda não é a quantidade suficiente. Por quê? Porque o corpo é formado de 70% de água. Então, se eu não tô dando uma coisa que é importante pro meu corpo, que ele é o principal, eu consigo ficar sem comida, mas eu não consigo ficar sem água. Eu consigo ficar lá vários dias sem comida, mas sem água eu consigo ficar no máximo 2, 3 dias sem água. Daí eu já morro, meu corpo começa a ter uma falha, né? Os meus órgãos começam a morrer. Então eu preciso de água, né? Por que o rim é tão importante? Porque faz a filtragem da água. Olá meninas, sejam bem-vindas quem tá chegando agora. Então saber quanto que eu tô me hidratando, lembra? Fazer aquele cálculo, 40 ml por quilo que eu tenho hoje. Porque quando eu vou emagrecendo, eu posso ir diminuindo essa quantidade de água. Mas se eu não tô tomando a quantidade, isso vai atrapalhar o meu processo de emagrecimento. Então, por exemplo, se eu tomava... eu nunca tomava água, não gosto de tomar água. Se eu tomava lá meio litro, eu tô tomando 1 litro, ainda não é a quantidade suficiente. No mínimo, você vai tomar de 2 litros a 3 litros. Mas quem tem mais de 100 quilos vai tomar uns 4 litros. Porque o corpo precisa. Então você tem que entender que não é porque eu tomava 1 litro, mas hoje eu tô tomando 2 litros, mas o meu corpo está acima de 100 quilos, por exemplo. Então você não está tomando a quantidade suficiente. Então você está se enganando. Então você acha que está tomando, você acha que melhorou, mas ainda não está no ideal. Então faça esse cálculo. E é lógico, tem que fazer esse cálculo porque as pessoas acham, não é tomar água sem parar a vida toda, é tomar um monte, mas tem que ser o suficiente pro teu corpo. O teu corpo, ele vai desidratando, você sua, você perde, a tua urina tem que estar branquinha no final do dia, ela não pode estar amarelona. Tudo isso você tem que avaliar, tudo isso é processo de emagrecimento. E aí, estando claro isso, meninas, se tiver pergunta, perguntem aí que eu já vou responder. Mas não deixe de perguntar, se ficar alguma dúvida, tá? E aí, a coisa principal, quando você entra no efeito platô, isso é campeão. A pessoa olhou na balança, ela tá 1 semana, 2 semanas sem emagrecer. Aí, o que ela faz? Ela desiste. Bum! Né? A pessoa, olha só, eu tô 1 mês sem emagrecer. Ela não entende esse processo que ela tem que olhar, esses 3 passos que eu dei lá atrás, agora, né? E ela fala, puta, não tô emagrecendo. Vou chutar o pau da barraca aqui. Só que ela esqueceu que se ela tá lá um tempinho lá emagrecendo, ela já tá saudável, ela tá dormindo melhor, ela já tem, não tem mais dificuldade na digestão, ela tá indo no banheiro todo dia, tá tudo regular, tá tudo bonito. Aí ela joga pra perder tudo aquilo que ela já conquistou. Ela não vai buscar resolver a questão do platô, ela simplesmente, não tô perdendo quilo na balança, então eu não vou emagrecer mais. E aí é que você perde o jogo. É nessa desistência. Então, muitas pessoas fracassam porque elas desistem. Muitas pessoas não alcançam o resultado que elas querem porque elas desistem. Elas não entendem o corpo, não entendem os hábitos, não sabem se realmente está colocando na prática tudo que tem que ser, do jeito que tem que ser, porque não adianta fazer, tem que fazer certo, né? Eu tô comendo certinho? Ok. Tô me exercitando certinho? Ok. Tô dormindo bem? Sim. Tô respirando adequadamente? Não tô naqueles picos de ansiedade? Não tô com cortisol lá em cima? Ok. Tô mastigando bem o alimento? Ok. Eu tenho que conferir isso. Eu tenho que ser honesta comigo. Eu tenho que olhar com verdade e não, tipo, se enganar, né? A pessoa gosta de mentir pra se enganar. Você é lindona.
Obrigada, Leni. Obrigada, obrigada. Entendeu? É olhar de verdade e ver, eu tô realmente com os hábitos certinho? Ok, eu estou com os hábitos, então muda os estímulos. Faz isso que eu tô falando, mas não desista. Porque mesmo que você dê uma estagnada, você vai voltar a emagrecer desde que você faça esse passo a passo que eu tô falando. Mas o desistir é retroceder, desistir é voltar aos velhos hábitos. E você tem que entender que esses hábitos, eles são pra vida. Não é para um verão, não é porque, eu vou me cuidar agora. O que acontece? A pessoa começa agora, outubro, novembro, desesperada. Eu preciso caber numa roupa no Réveillon. Eu preciso estar bonita pra praia. Não vai acontecer. Então, todo ano você faz esse jogo, né? Eu começo a me cuidar, eu emagreço um pouco, eu melhoro a minha autoestima, aí chega no final do verão, eu já começo a desistir, eu começo a relaxar, ninguém vai estar vendo, eu vou estar cheia de roupa, eu posso aqui fazer o que eu quiser, aí eu tô estressada, eu não me conheço, eu começo a me envolver com as coisas que estão acontecendo na vida, eu não me cuido mais, eu me abandono. E todo ano você tá nessa repetição, todo ano, todo ano, todo ano, e aí você tá 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos acima do peso, e aí você todo ano tá nesse jogo do emagrecimento. Todo ano você tá começando um processo novo, e todo ano você tá inventando algo diferente. Todo ano você tem um pouquinho de sucesso, mas você nunca chega no seu peso ideal. Você nunca consegue ter o corpo dos sonhos. Você nunca consegue entender que esse estilo de vida é permanente. Tatua na sua testa. Eu não vou voltar aos velhos hábitos. Nunca mais eu posso voltar para esse tipo de vida, de alimentação. Eu quero que você tenha uma alimentação, um estilo de vida, de bons hábitos para sempre. Porque daí eu não dependo, né, das minhas oscilações de humor. Eu não dependo de alguma coisa acontecer lá fora. Eu tô sempre me cuidando. Por que eu tô sempre com o mesmo peso? Por que eu tô sempre magra? Porque eu também tô no efeito platô, mas no efeito platô positivo. É lógico que se eu comer uma coisa fora, não vai me engordar. Porque eu já tô no meu peso, eu já tô estabilizada, eu já mantenho esse peso. Então, se eu comer alguma coisa além, ele não vai dar tempo de já entrar no meu corpo e ficar. Porque quando você engordou, também não foi da noite pro dia. Você não dormiu magra e acordou acima do peso. Então, muita gente, ela quer o emagrecer para um evento, para uma situação, para um momento. Não, eu preciso me manter magra para sempre. Então, como que eu me mantenho? Tendo um comportamento de magra, sendo magra na essência. É o ser magra, não estar magra. É incorporar isso. Eu como certo sempre, porque eu me cuido sempre, eu me amo sempre, né? Eu tô sempre de bem comigo. A comida não é o meu estilo de vida, como eu vivo o tempo todo para comer. Não. Porque quando eu tô comendo saudável, não é só o corpo que tá no lugar, né, na melhor forma. É a minha pele que tá boa, é a minha energia que tá boa, é o meu bem-estar. Eu tô realmente com o corpo, nossa, em equilíbrio, eu tô tranquila, eu tô me sentindo bem comigo mesma. É tudo isso que você tem que ver. Então é um estilo de vida. Emagrecer o tempo todo é uma prisão. É você dizer, cara, chega uma hora que você cansa de estar sempre nessa loucura de emagreço, engorda, efeito sanfona. Aí você começa a duvidar da sua capacidade de ter esse corpo, né? É você. Vamos lá. Por que o leite não é bom? Ó, essa é uma pergunta que eu vou responder, mas não é o efeito, tá? O leite não é bom por quê? Acho que eu vou fazer uma live só de alimentos, né? Porque a pessoa tem essa dúvida, né? Sempre. Do que não é bom? Primeiro que o leite, ele é do terneirinho, né? O leite original, ele foi feito por uma vaquinha. Então a gente não é vaquinha, então a gente não deveria consumir leite. Ponto. Existe uma indústria alimentícia que tá querendo te embutir que você tem que tomar leite para você ter o cálcio. A gente não absorve esse cálcio, tá? Da forma como é vendido. Então a gente não tem como pegar um alimento que é de um grupo alimentar que é feito para um animal e adaptar no seu corpo.
O leite da vaca, que é tirado direto lá da fazenda, ele é puro, né? Então, dependendo, claro, da vaca, se ela não tem muitos hormônios, etc., uma vaquinha lá bem rural, bem básica, que não é para produção de leite, né? Ele é um leitinho ok, né? Você até pode tomar de vez em quando, porque você gosta, né? A gente gosta do leite. O leite, ele tem lactose, ele tem açúcar, então você gosta daquilo. Aquilo é meio que um alimento afetivo, tá? Aí você toma lá com achocolatado, com café com leite, é gostoso, você se sente bem, é confortável. Só que, em termos nutritivos, ele não cumpre a função que é vendido. Aí você toma um leite que que está no Tetra Pak, né? O leite de caixinha. O leite que já passou por um efeito de fervura, ou seja, ele foi pasteurizado. O que é esse efeito? Eles fervem numa alta temperatura, então ele matou tudo. Ele matou os micróbios, ele matou tudo. Tudo que é ruim e tudo que é bom. Porque não separa, né? Ah, eu vou queimar, que é a forma de dizer, né? Eu vou ferver o leite aqui a mais de 100 graus, né? E aí eu vou querer matar só o que não serve para eu comer, né? Só que não, eu mato tudo. Então ele vira, quando ele vai pra caixinha, ele vira um leite, não, ele vira o quê? Uma bebida branca bebível. Então ele já não cumpre a função dele. Simples assim. Então ele não é nutritivo, ele não é bom, ele só faz mal e ele é inflamatório. Então, na verdade, além de você não estar tomando nutriente, você está tomando alguma coisa que é bom pro paladar, porque você está acostumada, você gosta, e aí você troca. Então, o que é bom para substituir o leite de vaca? Leite vegetal. Então, leite de castanhas, leite de amêndoa, leite de arroz, leite de aveia, enfim, leite de coco. Esses são os leites que eu tomo. Na verdade, eu só tomo 3, porque eu não gosto de leite de aveia, não gosto de leite de arroz, não gosto desses outros leites. Eu gosto de leite de castanha do caju, leite de castanha do Pará, leite de amêndoas e leite de coco. Esses são os 4 leites que eu gosto de tomar. Ponto, só isso. Kefir é bom? Sim, Cristina, kefir é maravilhoso, porque kefir é natural, mas lembra, não com leite, com água, né? E aí você refaz a flora, é maravilhoso. Se você for fazer leite com leite, que seja o leite da fazenda, né? Mas aí é tudo uma escolha sua, né? Mas o melhor é você tomar com água, tá? Então é ótimo pra quem tem problema na flora intestinal, ok? O que mais? Vamos lá, vamos continuar. O que quando acontece no processo de emagrecimento? Você aumentou lá você começou o seu processo, tá lá animada, tô emagrecendo horrores, nossa, uhul. Agora eu parei, depois de um mês, mas como assim? Eu tava super... Então você vai olhar, eu tô fazendo tudo direitinho? Tô fazendo? Não tô fazendo? Então deixa eu mudar aqui os estímulos, realmente, para eu conseguir voltar a emagrecer, né? O efeito platô pode acontecer mais de uma vez? Pode, tá? Porque toda vez que seu corpo se adapta, ele para. Então, ele já entrou na homeostase energética, ele vai parar. O que vai parar também? As suas emoções. Lembra que eu falo? Nada é mais importante que como você se sente. Se você tá estressada, se você tá trabalhando demais, se você tá com o teu cortisol lá em cima, você vai parar de emagrecer. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se você aumentar o seu cortisol, se você não controlar isso, se você estiver preocupada, se você estiver estressada, se você não estiver dormindo bem, você aumenta o seu cortisol. Lembra, o cortisol é a mesma coisa que aquele corticoide remédio que você toma. Então começa a observar o que você está fazendo com o seu dia a dia, com a sua rotina. E aí eu vou te dar 4 ideias, né? 4 dicas, já que vocês adoram dicas, né? De como você pode começar o seu dia para ser campeão, para que você melhore essa qualidade do dia, para que você diminua o seu cortisol, porque isso também impede. O cortisol é um hormônio do corpo, ele é necessário, ele é natural, você produz o cortisol. Mas o cortisol, ele serve para, nos níveis normais, para que você tenha atitude, atividade. Você acorda, você vai para a vida, cortisol, você precisa para acordar. Quando chega a noite, teu cortisol vai abaixando. E aí você entra na melatonina, que também é uma coisa que você produz. Por que tem gente que toma melatonina para dormir? Porque é o hormônio para dormir. Tem gente que não tá produzindo, ou tá produzindo menos, ou tá com cortisol lá em cima, e aí chega a noite, tá toda ativada, tá com a cabeça a 1000.
Então você tem que diminuir isso para quando chegar à noite, a tua melatonina a ser ativada e você dorme como um anjo, um bebê, tá? Uma noite maravilhosa, acorda plena e vai seguindo com a vida, né? Uma pessoa sedentária consegue emagrecer? Consegue. Lembra, o que emagrece não é a atividade física. O que emagrece é o que você come. Então você pode não fazer nenhum tipo de atividade, mas desde que você não possa fazer. Essa é uma condição só se você não pode, porque você está muito pesado, está muito acima do peso, o teu corpo está impedindo você, está atrapalhando ou é perigoso para você não se machucar, né? Então você tem que observar. Ok, comecei a emagrecer, comecei a me sentir bem, atividade física é obrigatória pelos motivos que eu falei anteriormente. Então não tem negociação. Você não pode negociar não fazer atividade física. O teu corpo permite, faça. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja um começo lá caminhando e aos poucos você vai aumentando a dosagem, tá? Uma pessoa fazer... uma pessoa fazendo o que ela precisa ser feito, vai entrar no efeito platô, quanto tempo ela volta para emagrecer? Vai depender muito de uma pessoa, de pessoa para pessoa, né? De repente ela tá no efeito platô, aí ela fez aquilo que eu falei, né? Começou a mudar algumas coisas, começou a reativar. Quanto tempo ela volta a emagrecer? Vai depender muito de cada pessoa, mas vamos por aí uns 10 dias, né? Uma semana, porque ela, de novo, né? Você tá mudando, ela tem que entender, aí ela vai entrar em choque de novo e aí ela começa a emagrecer. Então, não tem como dar uma data certa, vai ser em 5 dias, vai ser em 10 dias. Cada pessoa, cada corpo responde de um jeito, né? Cada corpo é único. O que pode impedir, né? E aí eu tenho que falar, porque às vezes a pessoa fica, mas isso é o óbvio, né? Eu falo e fico repetindo, porque as pessoas elas esquecem. Você tem que entender, né? Se você não tá olhando para sua rotina, você não é honesta, por isso que o diário te ajuda. Fazer um diário alimentar, um diário das atividades, né? Que é isso que eu ofereço no meu curso, né? É você ter ali o acompanhamento, porque todo dia você está marcando. Tô comendo, certo? Marquei, ok. Tô tomando água, ok. Porque quando você entra no efeito platô, você olha o teu histórico e aí você consegue avaliar. Olha, tá aqui que eu tô falhando. Tá nesse ponto aqui. Essa semana eu não fiz nenhum dia de atividade física. Porque você esquece. A vida todos os dias tá uma loucura que às vezes você acha que fez atividade física a semana passada, mas na verdade foi na semana retrasada. Então você se enganou, você acha que fez. Você acha que tomou água certinho, mas daí você marcou lá na tua agenda e você viu, cara, eu tomei bem menos do que eu precisava. Então, por isso que acompanhar dessa forma te ajuda a ter clareza, né? Por isso que eu gosto de fazer do diário. Principalmente quem tá muito com a vida corrida, ela consegue perceber aonde que ela tá falhando. Isso é autonomia, é você olhar para os teus comportamentos, olhar para suas rotinas, e aí você entende o que está acontecendo. Então vamos lá, aqui eu quero dar uma dica matadora, que essa dica acho que é muito importante. Todos nós temos um IDI. O que é IDI, né? O Índice de Domínio Interior. Ou seja, é aquela capacidade que a gente tem de superar as dificuldades porque a gente sabe, se conhece e a gente domina a nossa procrastinação, a nossa dificuldade de lidar com as dificuldades, os obstáculos. Tudo isso é nosso, a gente tem esse índice. Só que às vezes a gente tem que desenvolver. Né? A gente tem que trabalhar algumas questões internas, que por isso que eu trago coisas diferentes para vocês começarem a observar o quanto vocês têm essa capacidade de pegar a vida de vocês e levar para a direção que vocês querem, de realizar os sonhos. O 8º hábito do Mente Magra é realizar sonhos. Então, você ter esse índice de domínio interior é importante. Então, como que você pode começar uma rotina matadora que é importante, que é o que eu uso para minha vida, que faz com que eu tenha os resultados que eu tenha tranquilidade para fazer gestão de várias atividades do dia, de lidar com várias pessoas, de conseguir administrar isso. Então, existe até um livro, né? Que é o livro é o... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro.
Gente, deu branco. Eu vou lembrar aqui conforme a gente vai conversando. Mas, O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é um livro que fala um pouquinho da importância de você ter essa rotina, né? Uma rotina. Na verdade, todo mundo tem uma rotina, tá? A rotina, ela faz parte do nosso cérebro de criar uma forma de você não se sabotar, né? Então você cria uma rotina para você estar lá fazendo sempre as coisas do mesmo jeito. Só que tem rotinas que fazem bem e tem rotinas que fazem mal. Aí você tem que olhar, como que tá sendo a minha rotina? Porque todo mundo tem, tá? Eu não tenho rotina, cada dia eu acordo de um jeito. Então essa é a sua rotina, de cada dia fazer de um jeito. Cada dia você tem. Só que daí teus resultados também são esquisitos, porque você não consegue criar uma rotina matadora. Uma rotina que eu falo matadora no sentido bom, né? E tipo, cara, é imbatível. Ela aumenta o teu domínio interior. É disso que estamos falando? Do que, Lady Linda? Me fala. Então, criar essa rotina e o Milagre da Manhã, ele dá uma rotina para a primeira hora da manhã, tá? Mas claro, você não precisa seguir aquela rotina. O ideal é que você siga uma rotina que seja e que faça sentido para você. É você que tem que observar o seu dia e olhar, cara, eu quero fazer isso toda manhã. Porque toda manhã você vencendo. Autodomínio, né, Lady Linda? Toda manhã você vencendo você preparando a sua mente para enfrentar a vida, você tem menos chances de você se sabotar, de você sabotar a sua dieta. Então, se você começa bem o dia, você está mais plena, porque ao longo do dia você vai perdendo a sua capacidade de tomar decisões. As suas decisões vão ficando piores ao longo do dia, porque você está cansada, porque você está exausta, porque a gente está tomando decisão o tempo todo, mesmo de forma inconsciente. A gente não fica pensando, vou abrir o olho, vou levantar agora, vou tomar banho. Não, você não pensa assim racionalmente, você simplesmente faz. Mas você está tomando decisões. Porque você pode decidir não tomar banho, você pode decidir não comer agora, você pode decidir o tempo todo, você está tomando decisões. Então, se você não tem uma rotina maravilhosa, o que acontece? Chega no final do dia, aquele momento que geralmente as pessoas querem comer, quando elas não estão numa rotina produtiva, uma rotina maravilhosa, o que acontece? Elas estão tão cansadas, exaustas emocionalmente, irracionalmente, que daí elas acabam comendo o que é mais fácil. Acabam comendo o que está na mão, porque não querem se preocupar em fazer. Então você tem que criar rotinas que impedem você de sabotar. Comer uma fatia de pão integral atrapalha o emagrecimento? Olha, Cristina, o que acontece? E lembra do que eu falei antes? Atrapalhar não é impedir, ok? Então tem que saber a diferença. Atrapalhar depende do tipo de dieta que você está seguindo. Porque se eu estou fazendo uma dieta com nutricionista e ele está calculando tudo que você está fazendo, não vai impedir, porque ele botou o pão lá na tua dieta, né? Ele colocou. Tem um motivo. Então, se ele colocou, ele calculou lá o quanto você gasta por dia, se você faz atividade física, se você é sedentária. Teoricamente, ele sabe, ele fez tudo. Aí não faz sentido, não vai ter problema. Pode atrapalhar se eu tô fazendo uma dieta low carb e aí eu coloco pão, eu vou quebrar o processo. Então, ele vai realmente não impedir, mas vai demorar mais. Então, ele atrapalha. Nada impede. A comida só vai atrapalhar, não vai impedir. Se você come pizza todo dia, o que acontece? Você vai demorar mais para emagrecer, né? Não quer dizer que você não vai emagrecer. Se você comer só coisa errada, né, e comer uma quantidade mais do que você gasta, com certeza vai impedir você de emagrecer. Então tudo depende do qual o jogo que você está fazendo. Se eu estou comendo pão uma vez por dia e eu gosto, me faz bem, eu tô feliz, né? Mas lembra, o pão não é tão saudável. Aquele pão francês, comer de vez em quando é uma coisa. Comer todo dia, comendo com o quê? Por que eu preciso comer? Por que eu não posso trocar por uma batata doce, uma mandioca? Então você tem que entender o que você quer, né? Se você faz uma questão de comer direitinho, eu como uma dieta com nutricionista, ele sabe exatamente o que você vai comer. Agora, se eu quero ser independente, não quero depender de nutricionista, não tenho dinheiro ou sei lá o que, aí eu quero comer. Então, você tira esses alimentos para comer só em alguns momentos específicos, ok?
Autodomínio dos nossos hábitos não tem muito bom. Planejamento. Precisa planejamento o tempo todo. Todos os dias você tem que saber o que você está fazendo com o teu dia. Você tem que se planejar todos os dias. Será que eu te respondi, Cristina? Fala aqui se está respondido. Então vamos lá. Como que eu faço para começar o meu dia e ter autodomínio? Primeira coisa, não pegar o celular. Cara, o celular é o inimigo número 1. Por quê? Se eu pego o celular e eu fico lá, desanimada na cama, acordei, hoje é segunda-feira. Putz, daí eu vou olhar aqui as coisas, né? Putz, deixa eu olhar aqui. Aí eu olhei ali um monte de coisa que não tem nada a ver comigo, eu vi notícia, eu já comecei o dia pra baixo. Eu já abaixei essa minha motivação. Eu já começo um dia em colocando alimento pra mente que não é positivo. Putz. Ou pior, eu vejo a vida dos outros, aquela vida maravilhosa, tô lá no Insta, tô olhando a vida maravilhosa dos outros, aí eu olho pra minha vida, uma vida de bosta, tô deprimida, tô acima do peso, tô chateada, briguei com o marido na noite anterior, não resolvi. O que acontece? Baixei minha energia. Então você não pode se conectar com o mundo exterior. Primeira coisa que você faz, acordei, levantei, vou cuidar de mim. Primeira coisa, não tem que olhar o celular. Eu sei que, mas como? Eu preciso. Não, se você precisa mesmo, mas precisa pra quê? É teu despertador? Então, se você pode até colocar um despertador, comprar um despertador. Mas eu uso o alarme, eu gosto de acordar com música. Então, só pega, ele tocou, desliza lá pra ele desligar, mas não pega para se conectar. Não veja, tire todas as notificações, porque às vezes a pessoa não entra, né? Mas ela olhou ali, já bateu o olho, já viu alguma coisa. Eu não tenho notificação no meu celular. Nada, porque não importa o que está acontecendo lá fora, tá? E aí informe as pessoas que convivem com você, se elas precisam falar com você, elas vão te ligar, tá bom? Segunda coisa que pode ser feito e deve ser feito, agradeça e seja grato por qualquer coisa. Gente, por quê? Porque se você tá grato, agora eu vou falar a parte científica. Cientistas, né, já comprovaram que você não consegue ter dois sentimentos ao mesmo tempo. Então você não pode ser grato e ter raiva de alguma coisa. Você não consegue ser grato e ter ódio de alguma coisa. Então você já coloca um sentimento bom, porque a gratidão, ela te conecta com o melhor da vida, com a abundância. Posso pedir alguma coisa? Eu quero... Não peça nada. Porque quando você pede nesse momento, o que você está dizendo? Eu tenho falta disso. Então você se conecta com a escassez. Agora, se eu agradeço, eu estou dizendo, cara, eu sou abundante, eu tenho tudo, mas você tem tudo. Você tem saúde, você respira, você tem ar, você tem comida, você tem casa, você tem uma cama quentinha. Então, só isso já é motivo de gratidão. Então, naquele momento que você respira fundo, você é grata, você fecha o olho... você parece que isso naturalmente, você já faz um sorriso e diz assim, puta, a vida é maravilhosa, eu sou grata. Porque hoje eu tenho mais uma oportunidade para ter uma vida incrível, uma vida que eu escolhi, uma vida que eu decidi, uma vida que eu vou fazer ficar bom. Então só isso já é poderoso, só isso já é maravilhoso. Entendeu? Terceira coisa, beber água. Por que beber água? Minha garrafinha aqui, Hoje essa aqui já é essa aqui tem 800 ml. Eu já tô na segunda garrafinha, tá? Então, eu acordei, eu tomei... Já no primeiro momento eu já tomo 500 ml. Por quê? Porque a hidratação é a base do nosso corpo, pro nosso emagrecimento. Se eu me hidrato, imagina, eu dormi, no mínimo eu fiquei 8 horas, 6 horas, 7 horas sem tomar nenhum líquido. Mas o meu corpo tava funcionando. A água estava sendo usada, então eu preciso já hidratar. Eu tô tomando água. Às vezes eu faço chá, né? Então eu boto 2 dedinhos de chá e o resto eu completo de água. Então é importante, hidrate-se o tempo todo, ok? E aí, o quarto e último não é o menos importante, mas coloque o modo eu posso, eu consigo. Acredite em você. Se você já chega o dia desanimado, fala, puta, mais um dia, não sei o que fazer... Cara, calma, respira fundo e diga, eu posso
eu consigo. Eu só tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu só tenho que seguir essa rotina. Eu não preciso inventar coisa. Eu tenho uma programação, eu tenho uma rotina, eu coloco ela em prática e vai dar certo e vou conseguir o que eu preciso. Vamos lá. Quando comecei no MMS, eu comia 2 pães todo dia no serviço, em casa, no fim de semana, com queijo e presunto. Então, agora você mudou o hábito. Então, você não come mais pão. Então, naturalmente, você já mudou a sua rotina. Então, você já está comendo uma coisa mais saudável. Então, você já vai emagrecer só tirando isso, né? Olha que incrível, né? Quem toma remédio corticoide atrapalha no emagrecimento? Atrapalha, mas não impede. Só que daí você tem que ir no teu médico e ver a necessidade de estar tomando esse remédio, substituir. O corticoide, ele é a mesma função do cortisol quando você tá muito alto. Ele vai deixar você inchada, você vai reter líquido, então tem que tomar mais líquido. Você tem que acompanhar mais de perto. Ele atrapalha, mas ele não impede. Só que daí você tem que ver a dosagem, tem que ver por que você está tomando esse corticoide. Será que tem necessidade ainda? Será que você melhorando os hábitos, você já não pode substituir ou por um outro remédio? Então, tudo isso o teu médico tem que te acompanhar. Mas você tem que ver um médico bom que entenda disso. Porque senão ele vai continuar te dando corticoide pro resto da vida, ok? Então você tem que ver qual é a necessidade desse remédio, tá? Esse era um hábito que me prejudicava muito. Eu perdi ao menos 5 minutos todos os dias. Não usar o celular. Você perde tempo e se conecta com coisas que não fazem bem pra você. Depois consegui deixar o celular para depois, ganhei 2 horas a mais no meu dia. Exatamente. Ele é um ladrão de tempo. O celular, ele não só te rouba o tempo, como ele te impede de ter resultados incríveis. Porque enquanto você está olhando a vida do outro, você está deixando de viver a sua vida. Enquanto você está se conectando com notícias que não te levam a lugar nenhum, você está se deprimindo, você está ficando preocupada, você está ficando ansiosa. E isso o que acontece? Cortisol lá nas alturas e você acaba engordando e não sabe por quê. Não tenho TV em casa, é um redutor automático. Guinter, tudo bem? Não tenho TV em casa, mas às vezes você tem um computador. O computador também te atrapalha às vezes, né? Então você tem que saber fazer a gestão do seu tempo, gestão das suas prioridades. Porque a pessoa quer administrar o tempo você não administra, você administra as atividades que você tem. Então, se você quer ter uma vida de qualidade, você tem que ver o que é prioridade. E quem que é prioridade? Você sempre. Nunca é o lá fora, nunca é o outro, nunca é o que tá lá fora. Gente, tá acabando aqui meus tempos. Agora eles tiraram o meu tempo aqui limitado no Insta. Vamos co-criar isso, né, pra gente voltar. E essas horas que eu ganho, estou investindo nos meus relacionamentos com a minha família. Que máximo. É isso, é viver de verdade. Qual chá eu tomo? Quais você indica? Bom, eu vou criar um material específico para chá, porque só isso já dá um material inteiro, né? Mas lembra, o chá pode ser qualquer um, tá? Só não pode ser aqueles chás emagrecedores, que diz emagrecedores, porque aquilo lá é chá laxante. Só esse que não é indicado. Qualquer outro chá você pode tomar. Chá de saquinho, chá mate tem que evitar, assim, tomar não muita quantidade. Chá verde tem que tomar cuidado se você não tem problema do coração, pressão alta, porque daí você piora isso. Meninas, eu não vou conseguir terminar aqui, tem muita coisa, né? Já posso fazer várias coisas, né? Mas o chá também tem lá no Telegram, entra no Telegram, tem uma lista de chás, você vai nos arquivos, que tem chás que eu indico, que são muito legais pra vocês. Eu vou fazer um stories, talvez, falando dos chás. Mas tá acabando aqui, espero que tenha valido a pena. Se valeu pra vocês, compartilhem essa live, ela vai ficar salva hoje. Compartilhe pro máximo de gente que vocês puderem, que vocês acreditam que vão ajudar, né? Amanhã a gente tem live 12h20. Eu vou abrir uma caixinha aqui. Perguntem na caixinha, gente. Daí eu faço stories, eu respondo vocês. Perguntem tudo que vocês têm dúvida de alimentação, do que deve, não deve, quantidade, etc, etc. Vocês não perguntam, vocês perdem a chance de ter as respostas que vocês querem. Às vezes estão falhando por falta de informação. Tá acabando aqui? Desejo um ótimo domingo para vocês. Compartilhem, nos vemos amanhã, 12h20, para continuar com o nosso projeto da Leis do Universo. Beijo, beijo, beijo. Aproveite bem o dia. Faz live no YouTube, vou fazer.